pessoal, eu sou Adriano Diogo, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do PT. E nós estamos dando prosseguimento a esse curso de educação à distância que você está fazendo. O primeiro bloco já se encerrou. Foi a professora Maria Vitória Benevides, o Gessé Souza e o Genuíno. E eles falaram da dimensão maior da questão dos direitos humanos. O segundo bloco, que começa agora, é o bloco mais da barra pesada, mais real, mais da vida real. É o bloco da ditadura. Esse período eu vivi. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse país era uma loucura. Assim como tinha a organização da esquerda, a direita também organizava passeatas enormes. A Marcha com Deus pela Família, as pessoas iam com um terço, dizendo que o comunismo ia tomar conta do Brasil. Quando veio o golpe, eu tinha 14 anos de idade, eu fui expulso da minha escola, só porque eu era do Grêmio. Minha aflição. Esses 4 professores vão discorrer sobre a sua vivência prática em diferentes situações. Mas a coisa que nós mais queremos chamar a atenção é sobre a violação aos direitos humanos. Porque as violações aos direitos humanos não ocorreram só na ditadura. Assim que a ditadura acabou, no período da democracia, ou de 1985, 88, como queiram os historiadores, as chacinas continuaram, os massacres continuaram, o extermínio das tribos continuou. Em vários segmentos da polícia militar, houve licença para matar. Nos presídios, a população continuou a ser encarcerada em escalas inimagináveis. E agora, com a volta do discurso do ódio, com a volta da pregação da violência como política de Estado, as coisas estão muito mais agravadas. Então, um dos objetivos desse curso é criar uma rede nacional de direitos humanos contra as violações dos direitos humanos. Já era, mano. Já era, pô, mataram família, cara. Porque você pode estar no norte do país, no sul, no oeste, em qualquer lugar, você pode ser um ativista de direitos humanos. Você pode registrar as violações que ocorrem desde em casa, nas casas, como nas instituições. E esse país há de se tornar um país civilizado. Não necessariamente nós temos que conviver com isso. Aqui em São Paulo, em 2006, houve uma chacina chamada Ataque às Bases do PCC, em que 2 semanas foram mortas mais de 500 pessoas, inclusive agentes do Estado. Aqui em São Paulo teve o massacre do Carandiru, dentro de um presídio. E as chacinas nunca terminaram. Nunca terminaram. Nós vamos até ter uma aula para abordar a questão das chacinas. A chacina segue a mesma ótica e a mesma orientação do Esquadrão da Morte na época da ditadura. Porque na ditadura
se eliminava a direção política, os militantes políticos, mas com a outra mão se atirava na população com os chamados esquadrões da morte. Como chamam os esquadrões da morte hoje? Milícias. O policial morre num tiroteio com marginais. Ao seu enterro, comparecem 80 policiais, que num juramento macabro, prometem executar 10 marginais por cada policial morto. Milícias. São as novas formas de esquadrão da morte. A vala de Perus, aqui em São Paulo, onde cerca de 1000 ossadas foram encontradas, a maioria era da população, até de crianças, que morreram na epidemia da meningite. Então, quando a população é vista como o inimigo interno, seja numa manifestação de rua pacífica, seja num baile funk, seja aonde for, o aparelho de Estado vem e elimina principalmente as lideranças. Hoje corre mais risco um poeta que faz slam na periferia do que um grande milionário traficante de droga. Nenhum dos dois merece nenhuma forma de violência do Estado. E o nosso país, que tem essa tradição que vem da escravidão, que na época da escravidão torturar e matar não fazia nem a diferença na estatística, permanece até os dias de hoje. Então, é nossa obrigação de dizer que mesmo nos governos democráticos, e você vai entender o que eu estou dizendo, houve um número de chacinas inimaginável e nunca sequer foram investigadas. Nunca foram investigadas. Então, a gente espera que assim que seja superado esse novo ciclo da repressão que está instalado no país, a gente consiga restabelecer o Estado democrático de direito com regras onde não haja mais violação de direitos humanos, principalmente contra a população pobre. Contra a população pobre, seja na ditadura ou na democracia, sempre se justificou o seu extermínio. Sempre se justificou. Se arrumava um adjetivo e tapa no caixão. Muito perigoso. Gente morta e também violência contra o povo. Tinha gente que resistia. Aí veio outro golpe. Não tinha habeas corpus, não tinha nada, nenhuma garantia. E aí foi criada a figura dos esquadrões da morte contra as classes populares. O número de jovens está sendo assassinado a sangue frio e as pessoas que estão sendo acusadas de matar esses jovens estão sendo absolvidas e quase promovidas. A licença para matar está dada, como na época dos esquadrões da morte da ditadura. A intervenção militar no Rio de Janeiro e mataram a vereadora logo em seguida. Executaram a vereadora que denunciava o golpe. Agora, qual é a novidade desse regime? Movimentos sociais criminalizados. Isso é a maior barbaridade. Uma barbaridade. O movimento da moradia, através de suas lideranças, são presas sem direito de defesa, sem julgamento. Estão em presídio, sem serem julgadas, com suas penas decretadas. Porque fizeram a luta da moradia, como se fossem criminosos. Isso, coincidentemente, a menina que foi presa apresentava o programa Lula Livre. Apresentava o programa Lula Livre. Que coincidência, né? Que coincidência. Então é isso. Ditadura houve no passado. Nós estamos agora diante de um regime brutal, de exceção, embora referendado em urnas e tal, mas que tem o mesmo discurso, ou pior.
que as armas têm que prevalecer, que a violência é o norte, e nós temos obrigação. Por isso que esse programa da Fundação Perseu Abramo, de educação à distância de direitos humanos, eles têm que, como base, a violação. Eu vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, primeiro, ele teve como forma de segurança, uma intervenção militar que gerou as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, nas comunidades, sob comando militar, até vir a intervenção federal. Mas o que o Brasil descobriu com as UPPs? Que haviam forças policiais paralelas, chamadas de milícias, que até então ninguém sabia desse elemento. Esse elemento só se tornou um fenômeno nacional a partir da execução da Marielle. A execução da Marielle foi um ato decorrente do aparelho de Estado. Ele foi combinado dentro do aparelho de Estado. Pode ter sido executado pelas milícias, mas ele, principalmente porque Marielle, além de ser vereadora, ela disputava eleições no Rio de Janeiro. Ela era candidata ao Senado pelo PSOL. Daí, de se evitar, em seguida, a morte de Marielle, veio a intervenção federal. E a intervenção federal não veio de uma forma ingênua. Veio com as mesmas regras da ocupação das tropas brasileiras e da ONU no Haiti. As mesmas regras. O mesmo modus operandi. E agora nós aprovamos a lei da reforma da Previdência, que além de desmontar toda uma estrutura social do Brasil, de direitos sociais, direitos humanos sociais, que é o forte do PT, ela incidiu em outras áreas. A aprovação da lei da Previdência Social, por exemplo, acaba com a lei da anistia. Porque o que diz a lei da Previdência nas suas disposições transitórias? Quem receber qualquer provento do Estado não vai poder receber de anistia. Então, se a pessoa foi presa, torturada, teve a sua vida interrompida e tem uma pequena aposentadoria, a pessoa tem que optar ou pela aposentadoria ou pela anistia. Isso está sendo feito em todas as áreas. Então, existe uma intencionalidade na aprovação de leis todos os dias, na quebra de direitos do povo brasileiro. É sobre isso que nós estamos falando nesse curso. E agora que o Estado policial militar voltou com um discurso muito mais assustador, muito mais violento que do próprio regime militar, ninguém sabe para onde isso vai evoluir. E quais serão as consequências dessa narrativa tão perigosa, tão perigosa. Apologia às armas, apologia à destruição dos patrimônios culturais, seja dos quilombolas, das tribos, a mineração em terras indígenas, a criminalização do conceito de meio ambiente, de preservação das florestas, dos mananciais, tudo isso está criminalizado. E das populações que aí existem, evidente, com um discurso teocrático, religioso e persecutório. Ser pobre voltou a ser muito perigoso no Brasil. Ser pobre, porque a denominação que se dá no Brasil é que ser contra as violações de direitos humanos é defender o interesse dos bandidos. É isso, é esse
carimbo que querem colocar na nossa cabeça. E quem são os bandidos? Somos nós. Nós somos os bandidos. Nós somos os bandidos. Esse é o problema. Quando o inimigo, o povo brasileiro vira inimigo dentro do seu próprio país, que é o discurso da guerra civil. E a partir daí, com o armamento da população civil, seja nas áreas rurais, nas áreas urbanas, qualquer crime é justificado, sem pena. Então, nós não julgamos os nossos crimes do passado. Nós não fizemos nem análise do que foi a escravidão, não fizemos análise dos crimes cometidos na ditadura, ninguém foi julgado, e agora voltamos para o regime autoritário. E precisamos enfrentá-los. E quando o regime autoritário vem com toda a sua violência, a questão dos direitos humanos é o primeiro capítulo. É o primeiro capítulo. É por aí que começa a resistência. Lula jamais estaria preso se a gente não tivesse um regime de exceção. Dona Carmen, Silva, Preta, Ferreira jamais estariam presas se nós não tivéssemos um regime de exceção. Marielle jamais teria sido morta se nós não estivéssemos. Essas pessoas estão criminalizadas pelo aparelho de Estado. Pelo aparelho de Estado. É disso que nós estamos falando. Esse é o nó da questão. Se a gente não conseguir superar, muito suor e lágrimas virão sobre o povo brasileiro. Ditadura, nunca mais. Nem no passado, muito menos no presente.